Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos hoje para nossa segunda live das Cartas de Cristo. E hoje a gente vai falar um pouco do amor fraternal. Mas antes, estamos com o nosso convidado aqui. Se apresenta um pouco aí, meu querido, para o pessoal te conhecer. Prazer, meus queridos. Meu nome é Gustavo. Eu moro aqui perto, numa cidade próxima a eles. E a gente acabou se conhecendo quando eles criaram o canal da Conhecimento Era Oculto. Conhecimento oculto da Era de Aquário. E estamos aí se perdendo um pouco. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui numa live, falando ao vivo. Então, perdoem aí qualquer deslize, mas... É normal, né? Nunca fez uma live, então vamos começar. Bom, como todo mundo sabe, essa aqui é a minha esposa, Camila, né? Então, sem mais delongas, a gente vai partir logo para a parte da carta. Mas antes, a gente tem que ler a mensagem que Cristo deixou para as igrejas, tá bom? Então, vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. Então, vamos começar. Quer ler, amor? Sim. Começa a ler você primeiro. Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dada à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isso não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Então, vamos voltar aqui, agora comentar um pouquinho sobre as cartas. Então, você vê que Cristo deixa muito claro a mensagem para as igrejas, né? Então, ele veio expressamente para contar a nós a verdade a respeito das origens da nossa personalidade, né? Então, ele vai explicar com exatidão, né, essa propensão que a gente tem do nosso livre-arbítrio, né? E um desejo predominante da gente se autogratificar e uma autodefesa. Ele diz que isso não é pecado, como muitos dizem por aí, tá bom? Mas sim parte de um processo natural criativo, né? E ele ressalta muito bem, esse é o ponto que eu queria chegar, né? Depois eu vou abrir espaço para a Camila e para o Gustavo fazerem as observações deles, mas no meu ponto de vista, essa é a parte mais importante aqui. Ele diz que não há punição vinda do alto, correto? Que muitas pessoas foram ensinadas que Deus é um velho de barba, né? Que pune as pessoas, né? Então ele deixa muito claro aqui que não há punição vinda do alto, né? O homem, ele diz aqui, ó, o homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a própria punição. Ou seja, a nossa mente, nosso exercício voluntário e prejudicial do nosso próprio poder do ego, né? A gente atraiu para si mesmo, a nós que atraímos para nós a nossa própria punição, ok? Então, se alguém quiser fazer um comentário aí, pode ficar à vontade. Gustavo? Pois é, essa questão assim da punição vinda do alto é uma coisa que foi sempre muito ensinada e reforçada nas igrejas, como se nós sempre fôssemos culpados por simplesmente sermos ignorantes perante a como agir com os outros, o que nós podemos ou não fazer. E essa visão ela é muito errada, porque ela nos ensina, ela nos limita em questão de experiência, ela não nos permite agir e se agirmos errado, poder aprender com o erro. Ela simplesmente nos culpa, nos diz assim, não, vocês são errados e vocês não devem agir. Só que a gente tem que ver isso, tem que ver essa, entre aspas, punição como um ensinamento vindo do nosso próprio eu superior. Não é Deus que nos pune. Somos nós mesmos, o nosso eu superior, que nos envia os desafios que nós temos que passar para a gente aprender exatamente aquilo que a gente precisa, para a gente não repetir novamente um erro. Como se, por exemplo, eu trato o Luiz ou a Camila de um jeito ruim e eu simplesmente não me sinto mal por isso. Eventualmente um dia vai acontecer deles me tratarem de uma maneira ruim ou outra pessoa vai me tratar exatamente daquela mesma maneira, para eu então sentir, aprender como é receber aquele tipo de sentimento. Exato. E é muito importante ressaltar a frase atraiu para si mesmo a sua própria punição,
Porque tudo que a gente tem na nossa vida é por causa que a gente atraiu de alguma forma isso. Exatamente. Tá. Então vamos continuando, né? Só compartilhar a tela novamente com vocês para a gente continuar o nosso estudo. Notem bem, por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, entre aspas, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Quer ler o outro aqui de baixo? Não, quer comentar sobre? Não, eu gosto da maneira que tu lê. Tá, então tá bom. Eu vou continuar lendo aqui então. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Notem bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro, né, essa palavra que a gente não pode falar, global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar mudança nos padrões mental do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Voltando novamente, vamos aqui fazer agora uns comentários. Gustavo, o que você tem para falar para a gente sobre essas duas partes ou só em alguma delas para nós? Então, a respeito dessa segunda parte, a atual crise mundial que está se introduzindo, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais, isso, se a gente parar para pensar, a gente consegue ver um padrão de ação mundial que induz todos nós como se fosse sempre ao erro. Nos induz sempre a culpar o próximo, culpar, por exemplo, o meu chefe não me dá um aumento, o ônibus está atrasado, é culpa do motorista. Exato. Então, é como se fosse um sistema que sempre colocasse uns contra os outros, quando na verdade a gente deveria estar junto, a gente deveria estar unido para conseguir conversar, debater e criar soluções para os problemas. Exato. Mas a gente está num sistema como se fosse numa roda de hamster, na roda de Sansara, assim, que eles colocam a gente para brigar um contra o outro, quase como Pokémons. Sim, tem um comentário para fazer? Então, é basicamente isso que o Gustavo falou, por causa que tem muitas coisas que fazem a gente ficar um contra o outro, tipo um time de futebol, tipo Grêmio e Inter, ou outras coisas relacionadas que separam a humanidade uma da outra. Em vez disso, eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que a gente deveria estar juntos para se unir e fazer mais coisa boa para a humanidade. Exatamente, porque se a gente for pensar desse ponto de vista, nós todos estamos dentro do mesmo barco. Uhum. E se o barco afundar, vai todo mundo junto. Então, acredito que se nós pararmos de lutarmos contra o outro e nos voltarmos para dentro de nós mesmos e trabalharmos essa questão do ego, essa questão do se limpar, do se perdoar, do se curar, você mudando o seu mundo interno, a gente falou isso na live passada, você muda o teu interno, você muda o seu externo. Então, acho que esse é o ponto de vista. E tem uma frase que Cristo fala aqui na carta, voltando um pouquinho atrás na live passada, ele diz que a sua TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Então, ou seja, as pessoas dão atenção diretamente para a grande besta, sem saber. Muitas sem saber, por falta de conhecimento. Uhum. E tem aquele, né, que se conhecereis a verdade vos libertará. Uhum. Tá? É muito sutil a maneira como a besta, entre aspas, como a mídia e tudo mais, como ela vai colocando ideias na nossa cabeça. Exato. Se vocês pararem para pensar, em que horário vocês assistem TV? No fim do dia, normalmente, depois do trabalho, né? Depois de um dia em que vocês já usaram a mente de vocês exaustivamente. A mente de vocês já está uma gelatina. Vocês simplesmente querem pegar uma cerveja. Eu fazia isso, era a minha rotina. Uhum. Eu queria pegar uma cerveja de noite e colocar qualquer coisa para tocar e só simplesmente não precisar mais pensar. E qual é o perigo disso?
tu tá com a mente vulnerável, cansada, tu só quer deixar alguma coisa ali acontecendo para distrair tua mente. É nessa hora que a tua mente vulnerável, ela tá extremamente suscetível a receber ideias, a receber coisas pré-concebidas. Tem N exemplos, assim, de coisas que passam na emissora mais famosa que todo mundo fala. A Rede Bobo, né? A Rede Bobo, a Rede Bobo de TV. E, enfim, tem todo um estudo que eles fazem, até na questão das músicas do Jornal Nacional, certos sons que eles tocam de uma maneira ali que é para causar alguns efeitos na mente, que eles te colocam num efeito assim de alerta, tipo receptividade, alerta, tipo, vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, quando naquela... No plantão. Isso, naquele plantão urgente. Plantão urgente, né? Plantão urgente. Quando começa aquela musiquinha, vocês já não acham que alguém morreu? Fica todo mundo, ai meu Deus, o que vai vir? Derrubaram outro prédio, um avião acertou outro lugar, e N exemplos, né? Uhum. Então, esse é um efeito eles já programaram todo mundo, e quando começa esse som, é alguma coisa muito grande que tá vindo, alguma coisa ruim, grande aconteceu. Já colocam no teu inconsciente que vai vir desgraça. Já associam aquela música à tua mente, quando aquela música começa a tocar e põe lá plantão urgente, a pessoa fala, meu Deus, o que será que tá vindo agora de ruim? Uhum. E a pessoa fica ali, vidrada em absorver aquilo, eu preciso disso. Ou seja, tu tá pensando, tu tá sentindo, tu tá vibrando e tu inconscientemente atrai aquilo pra ti. Exatamente. Uhum. E se a gente ver, vai bater certinho isso que a gente vai falar agora, seguindo a carta de Cristo aqui. Vamos compartilhar a tela de novo. Eu vou fazer a leitura dessa parte aqui, ó. Aqui diz o seguinte: o verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os sistemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, essa palavrinha bonita que a gente não pode dizer, revoluções e outras tragédias. Esteja certo, olha só, essa parte é muito importante. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Vamos voltar um pouquinho aqui de novo para a gente bater mais um papinho sobre esse assunto, tá? Pois esse parágrafo aqui, ele simplesmente é como se não tivesse comentário para se fazer, porque ele já está falando tudo ali. Ele diz ali, ó, qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana, ou seja, tudo antes de se criar na consciência global passa pelo mental do ser humano. Ou seja, tudo que a mídia coloca todo dia na TV, nas rádios, seja lá o que for, nos jornais eles também implantam na mente da pessoa a desgraça. Exato. E o que as pessoas pensam? Em desgraça. O que elas sentem? Desgraça. O que elas vibram? Desgraça. E elas atraem desgraça. Exatamente. E é isso que tem que ser mudado, esse padrão de consciência humana. As pessoas têm que entenderem que essa grande besta tá aí para trazer somente a desgraça para você, para tua casa, para tua família e para o consciente coletivo, né? Que depois vai tomar forma dentro da experiência global, como ele diz aqui. E olha o que Jesus disse. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. E chorei quando riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Olha eu não tenho palavras para expressar essa frase, porque ela é autoexplicativa.
né? Jesus ele não foi crucificado por se declarar o rei dos judeus. Isso aí foi só uma tese inventada para dar sentido ao que fizeram com ele. Mas ele veio mostrar que é o próprio ser humano que cria os desastres naturais, que é o nosso próprio ego que traz as situações ruins para a gente, para nos mostrar que, ó, você que está criando isso. Mas a gente foi ensinado a sempre colocar a culpa no outro. A culpa nunca é minha. Eu sempre sou a vítima e o culpado é o outro, é o meu próximo. Quando na verdade é totalmente ao contrário. Então, esse trabalho que a gente está fazendo agora, né? O Gustavo que está participando aqui vai vir mais vezes também. A gente está fazendo um trabalho que é um trabalho de formiguinha. Nós estamos pegando e colocando essas coisinhas pro pessoal. A gente está aqui dando no nosso ponto de vista sobre a carta de Cristo. E é isso. Teve um Cristiano Costa, a gente sempre está conversando no Telegram, ele diz que é isso. É debater, é você ler as cartas e debater sobre esse ponto de vista. E você explana o teu ponto de vista também. É isso que é também a nova terra, né? É feito do quê? Do coletivo, do amor fraternal. O amor incondicional. Todos trabalharem esse amor incondicional, esse amor fraternal e perceber que como o outro, ele também é parte de mim. Exato? Nós todos somos... e juntando todo o coletivo, nós todos somos um. Quer falar mais alguma coisa? Não tem nada para adicionar, foram sensacionais. Então tá bom, então vamos seguindo aqui então. Aí continua, né, que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente, com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação. Ao invés de reiterar velhas e falsas crenças, acorde e aceite que rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam. As minhas palavras para a humanidade, quando disse que há coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem e demonstrem e vivam o amor fraternal, que é o que a gente vai falar, que a gente vai comentar daqui a pouco também. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Esse primeiro parágrafo onde ele fala das igrejas, isso se vocês forem perceber como ele fala humildemente com as igrejas, de uma maneira assim, tipo, igrejas, vejam o que vocês estão fazendo. Sim. Mesmo elas tendo dominado toda a crença da humanidade por milênios e milênios, aprisionando todas as pessoas dentro de dogmas extremamente restritivos, sim, ele ainda coloca palavras humildes e tenta mostrar para a igreja, abram seus olhos, parem de fazer isso, vocês estão prejudicando as pessoas, prejudicando os irmãos. Isso. E eu não sei como terminar essa frase, mas sim, enfim, a gente consegue notar o amor que Cristo consegue empreender isso, até com essas instituições, com aqueles seres que tinham intenções mais egóicas, intenções mais egoístas em controlar tudo e manter tudo sobre sua própria vontade. Exatamente. Que eram os casos da igreja. Sim. Ele diz aqui também, né, para completar aquela frase que acho que você não conseguiu, não teve palavra para se expressar,
Se quiserem durar, olha, olha como Cristo tem amor por esses templos, né? Porque a igreja de Cristo, eu creio nisso, a igreja de Cristo somos nós, e aquele templo, se ele for usado de maneira correta, ele serve também para as pessoas chegarem à fonte criadora através daqueles templos. Eu acredito que funciona assim, mas tem que ser usado da maneira correta. Então ele diz aqui, ó, se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Elas dizem assim, ó, aí Cristo continua, devem lembrar que eu, o Cristo, não era aceitável para os judeus. Então o que Cristo quer dizer? Que se eles quiserem durar, se manter, eles têm que deixar de lado as diferenças. O que é a diferença que a gente vê hoje? É o fulano tentando provar que a igreja dele é melhor do que a minha. Que a minha religião é melhor do que o outro. Que eu tô certa e ele tá errado. Exato. Isso é deixar a diferença de lado. Eu já vi líderes religiosos fazendo live ao vivo criticando outras igrejas, ou outros pastores, ou outros sacerdotes de igrejas. Isso isso é uma coisa que não se deve fazer. Então tem que deixar a diferença de lado. É a primeira coisa. E ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra de uma maneira que parece aceitável. Ou seja, não vai falar aquilo que você quer ouvir, vai passar a mão na sua cabecinha, ô meu filho, é assim, é dessa maneira. Não. Tem que se lembrar que Cristo, quando ele veio, ele não era aceitável para ninguém. Por quê? Porque ele foi contra todo o sistema daquela época. Ele foi contra os paradigmas e dogmas religiosos que estavam naquele tempo. Ele mesmo conta na carta, um pouco mais para frente, que ele foi rejeitado no templo lá, porque ele não queria seguir aqueles dogmas e doutrinas daquele tempo. Ele foi rejeitado, ele não entrou, ele se revoltou contra aquilo, porque criavam uma imagem de um Deus que pune as pessoas, que a pessoa ser um morador de rua naquele tempo, que tinha lepra ou qualquer outra doença, não, aquilo ali é castigo de Deus para ele porque os pais dele pecaram. Ora, o que tem a ver o que o meu pai ou a minha mãe fez para eu estar pagando? Não tem nada a ver. Se você começar a repensar agora, você vai ver que não tem nada a ver. É aquele negócio, né? Jesus sempre falava texto início. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Exato. E o que é a palavra amor? Amor não tem como explicar. Tu ama teu irmão, tu não pode fazer aquilo pro teu irmão, aquilo que tu não gostaria que fizesse para ti. Exato. Uhum. Tu tem que ter amor ao próximo. E é isso que Jesus veio ensinar para nós, texto início. Exato. Uhum. Tudo que tu fizer para um outro, tu tá fazendo a ti mesmo também. E isso não é uma frase, só uma frase bonitinha, assim, para evitar que nós façamos besteira. Isso realmente acontece. Cada vez que tu interage com alguém, que tu faz algo para alguém, seja bom ou ruim, essa ação, a física quântica explica isso. Essa ação, ela volta para ti. Aquele pacote energético que tu entregou para a pessoa, ele volta para ti e volta também acrescido com o resultado que aquilo causou. Então, tem muitos exemplos, assim, de que, por exemplo, quando tu faz algo bom para alguém, tu não te sente bem? Tu te sente muito bem, né? Porque aquela ação que tu fez volta para ti o bem e volta acrescido com a gratidão daquela pessoa que tu ajudou. Exato, sim. Exatamente. Então, só pra gente encerrar essa parte, ele diz aqui, ó, reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração, por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade. Quando disse que coisas maiores daquelas que fiz vocês também fariam. Vocês veem alguém hoje em dia que vai na igreja fazendo algo igual ou maior do que o que Cristo fez? Sinceramente, eu não vejo. Eu só vejo pessoas
que se dizem cristãs, eu vou usar esse termo porque eu convivi no meio de um monte de pessoa cristã, que se dizia cristã, mas julgavam os próximos, olhava para o próximo com desprezo, independentemente se era um morador de rua ou não. Tá? Eu sinto muito de fazer esse tipo de comentário, mas é isso que eu vejo. Então, tem que abandonar essas velhas e falsas crenças, que não trazem benefício nenhum. E a igreja só vai começar, o templo só vai começar a dar certo quando fizer isso, quando abandonar essas velhas crenças, né, que colocam a besta entrar na casa das pessoas e tomar o controle do pensamento humano. É só assim. Não tem, eu acho que não tem outra maneira de falar isso sem ser curto e grosso. Então, aí ele diz aqui, ó, enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita oração e meditação, tem que orar e meditar bastante. Ensinem, demonstrem e viva, olha aqui, ó, o amor fraternal, que é agora onde a gente vai compartilhar a tela para a gente continuar com o nosso debate aqui. Quer ler aqui, amor, pra gente? Com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na sua vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado de total aniquilação. Sem esta visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual. Nem se pode alcançar as coisas que mais deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Pode ler esse último aqui. Portanto, para salvar você da sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Ok, vamos voltando aqui. Então, o que Cristo diz? Ter uma necessidade de uma visão mais elevada. Então ele diz aqui, ó, que deve ser amplamente aceito de que existe sim uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. Ele está dizendo que é com esforço que você introduz essa visão elevada na sua vida diária. E é através do quê? Ele mesmo diz aqui, é com muita oração e meditação. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual. Nem se pode alcançar as coisas que se mais deseja. Então ele está dizendo que para a gente ter tudo que a gente mais deseja e ter evolução espiritual, é necessário alcançar essa visão mais elevada. Qual que é essa visão mais elevada? É a visão que Cristo teve no deserto. Quando Cristo estava no deserto, ele entendeu a consciência criadora, como ele assim chama Deus, fez com que ele entendesse toda a criação, fez com que ele entendesse cada célula, cada átomo, tudo que existe no universo e o para que isso existe. Então ele diz que tem sim uma necessidade urgente de uma visão mais elevada para os seres humanos, para a consciência humana, para o consciente coletivo, né? Alguém quer adicionar mais uma visão? Esse período que ele ficou das 6 semanas no deserto
Acho que é importante explicar assim como isso aconteceu, como se deu essa, por que ele teve esse vislumbre, toda essa revelação para ele. Ficando 6 semanas no deserto, ele acabou, eu não sei se tem informação se ele se alimentava ou se ele ficou em jejum total. Não, ele ficou em jejum porque ele estava tomado pelo Criador naquele momento. Ah, tá. Então foi principalmente por isso. O jejum, tem vários estudos hoje em dia que mostram que a eficácia do jejum pode chegar ao nível até de curar um câncer. De tanto que ele purifica, comparam ele a uma cirurgia praticamente. Tanto que os benefícios dele já foram provados que são efetuados no nosso corpo, quando a gente efetua o jejum, quando a gente se priva da alimentação. Exato. Hoje em dia a gente está toda hora se alimentando, a gente come muito no almoço, a gente come muito na janta, de tarde cafezinho, 2 pão de queijo. Coisa muito pesada, né? A gente está constantemente envenenando o nosso corpo. Sim. E a gente não dá tempo dele se autoajustar. Eu comia demais no almoço, na janta, e alguns meses atrás eu comecei a tentar fazer jejum e diminuir a quantidade de alimentos que eu ingeria por dia, até o ponto em que eu consegui um dia inteiro me manter com só 1/3 do que eu comia antigamente. E isso começou a ter uns efeitos estranhos. Eu comecei a enxergar, eu olhava para a natureza e eu enxergava como se ela tivesse um pouco mais brilhosa. Eu não sabia explicar direito. Mas os efeitos que ele te purifica tanto que tu acaba tendo acesso a dimensões superiores, e foi isso que deu a Jesus a possibilidade de conseguir baixar esses conhecimentos e receber esses conhecimentos. Ele se purificou, foi até lá e conseguiu receber esse conhecimento do Pai. Exato, exatamente. Aí ele continua, portanto, aqui, ó, essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Então ele já diz que essa vida de fardo que as pessoas têm percepção, né, e privação, elas são retratadas de forma chocante e reforçadas pela televisão. E elas acabarão por trazer aquela miséria que você espera nunca conhecer, que é o que a gente vê na mídia hoje, né? O que a mídia fala agora, né? O negócio lá é o bichinho, né? É o bichinho. É essa grande fraudemia aí que a gente tá vendo, né? E a picadinha de abelha também, que estão tentando socar no pessoal, e tem gente que vai tomar. Por quê? Porque é manipulação pela rede de televisão 24 horas por dia. Então, eu acho que o primeiro passo para a pessoa conseguir um despertar, uma visão mais elevada, parar de ver televisão. É parar de ver televisão. É parar de ver televisão e filmes que retratam esse tipo de coisa, né? E começar a estudar as cartas de Cristo, as cartas de Maria Madalena, né? A gente tem todo esse material aqui no canal, tá? E vamos, no final da live, vamos deixar o link para baixar todas as cartas e também o link para o material que a gente está estudando passo a passo, ok? Então, quer fazer alguma observação? Eu gostaria de comentar da questão da oração. Pode falar. Que isso é uma coisa muito importante que eu, inclusive, tinha muita... Só pedir licença aqui para minha esposa, pessoal, para ela ligar o ventilador de teto para nós, que tá meio quentinho aqui. Vai lá, amor, liga para nós enquanto ele vai falando. Ele vai falando. Muito do que nos ensinaram sobre a oração tá simplesmente ligado... o entendimento de tudo isso está muito ligado ao Pai Nosso, à Ave Maria, ao Creio, e eu era um que achava que o único tipo de oração eram essas orações. Só que a oração, no geral, ela é um pedido. O que tu pode usar ela simplesmente como uma frase. Se tu falar para o universo, Pai, eu quero receber conhecimento, eu quero ter uma saúde melhor. Se tu repetir isso já é uma oração. Não necessariamente 20 Pai Nossos, 12 Ave Marias. Não é a quantidade de orações que tu faz, mas a intensidade com que tu faz elas. Exato. E é importante também, já que tu mencionou isso, frisar para as pessoas que no momento que elas oram, elas têm que acreditar como se já fosse real. Exato. Que tá mais poder ainda para essa oração, para que ela se torne realmente real.
Exatamente. Vou agradecer a todos que estão aqui com a gente. Boa noite a todos, né? A Fátima Risota disse a verdade, o que emanamos nos retorna. Exatamente, é isso aí, ó. Justamente, ó. A Ana Isabel, aprendi quando criança que Deus era um velhinho de barbas longas sentado num trono. Exatamente, é essa visão que te passaram. Maria do Carmo Costa, no fundo da nossa consciência sabemos que estamos errados. Exato. A nossa consciência, o nosso eu, não é a nossa consciência, nosso eu superior, ele está a todo momento, não sei se vocês vão concordar com essa visão, mas ele está a todo momento tentando levar nós para o caminho correto, dizendo, ó, não é aí, cara, é aqui, ó, é esse caminho, é esse aqui, ó, não é esse que você está indo. Ele coloca algumas dificuldades para que você pare, pense e reflita sobre o que você está fazendo. Se realmente é esse caminho que realmente é isso mesmo que eu vim fazer? Será que eu só vim aqui para pagar boleto, para pagar conta? Só para isso, né? Com certeza não, né, gente? Então vamos ver mais uns comentários aqui. Maria do Carmo, complementando, quando usamos mal o nosso livre-arbítrio, exatamente. O uso mal do livre-arbítrio também é TV deseduca, exatamente. Isso aí, ó. Demais. Corta a televisão. Nossa moderadora, boa noite, Marlanda, tá aí acompanhando a gente também. Fazendo um adendo, fazem 8 anos mais ou menos que eu não tenho TV aberta em casa. A minha TV é simplesmente um segundo monitor do computador. Que só roda filmes ou os jogos. Ou os mantras também, né? Os mantras para meditação. Tá ou os mantras, a partir do ano passado. 3 anos já sem olhar 3 TV, anos né? sem olhar TV e, nossa, é a melhor coisa do mundo. A música é proposital, muito agitada, acordes muito altos. Vocês são jovens e cantadores, Deus vos proteja. Obrigado, Maria. Muito obrigado, Maria. Gratidão. Você também. A Marlanda mandou aí, ó, seja bem-vindo ao seu amigo aí, ó. Obrigado, Marlanda. Vamos ver aqui, a Fátima, qualquer comando de um aparelho eletrônico tem um botão de desligar e ligar. Assim, excelente usar nosso discernimento. Pessoalmente, o uso bastante, exatamente, Boa noite. Tenho muita dificuldade de compreensão das cartas. Já comecei a ler várias vezes e mesmo desfazendo das ideias pré-concebidas, eu ainda não consegui dar continuidade aos estudos. Amanda tem seguinte... Tem uma oração ali junto no PDF das Cartas de Cristo que tu tem que fazer antes de começar a ler. Na verdade, é antes de começar a meditação. Tem uma oração que acompanha junto com as cartas, que está lá para download, inclusive, que se você não está entendendo, você lê uma parte, não entendeu? Deixa as cartas de lado, pega aquela oração e faz ela antes e depois vai meditar, para você receber a compreensão do Criador, da consciência crística em você, entendeu? E vamos complementar isso, porque muitas pessoas, elas não entendem o que é meditar. Exato. É muito importante falar isso para as pessoas, porque... Boa noite, Leila. Boa noite, Leila. Porque a gente fala para as pessoas, medita, ora. Mas o que é meditar? Vou falar o que a gente faz aqui. A gente coloca uma frequência, tem várias frequências no YouTube, muito boas. Coloca uma frequência, tenta ficar num lugar mais confortável, que não tenha muito som para te distrair. Senta ou deita, um jeito que tu fique mais confortável. E é altamente recomendável que você use fones de ouvido. Porque daí você bloqueia os sons externos também. Então, você bloqueando 1 ou 2 sentidos do corpo, você fechando os olhos, você entra em estado de relaxamento primeiro, se concentra. A gente sempre pede o ancoramento do eu superior, a Trindade, que é Cristo, Maria, Madalena e Miguel. A gente pede também, se nossos mentores quiserem participar e nos guiar também pelo caminho. E aí você simplesmente entra em estado de relaxamento e se conecta com o Criador. Você pode até conversar com ele, dizendo, fonte criadora, né? Às vezes eu faço isso também. Fonte criadora, estou aqui, disponível e quero receber o conhecimento necessário que eu preciso neste momento. E aí você vai receber. Talvez não receba na hora, mas depois você terminou a meditação, você ficou naquela vibe tão gostosa, você vai estar fazendo alguma outra coisa, de repente você vai receber uma coisa, tipo, opa, né?
Aí você vai começar a pensar algumas coisas, e daí é o criador te mandando as informações que você necessita. Ou realmente talvez não venha durante o dia, pode vir em sonhos também. Exato. Uhum. Quer dar a tua visão também? Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em meditar, principalmente pela alta ansiedade que eu sentia. E conforme eu fui me desfazendo dos chips espirituais, ou também a gente pode chamar de... Chips energéticos. Chips energéticos, Isso. ou ideias... Como é que é o termo? Ideias pré-concebidas? Pré-concebidas. Isso, ideias pré-concebidas. Que a televisão ajuda muito a plantar na gente. Conforme eu fui me desfazendo disso, isso acabou também deixando a minha mente mais leve. Sim. Eu parei de ter ansiedade pelo futuro, e isso me facilitou meditar. E começando a meditar, eu consegui perceber como é bom a gente conseguir ter um tempo para parar e deixar a nossa mente simplesmente quieta, aberta. É como se a gente deixasse o sinal aberto para a gente receber intuições no nosso eu superior, e a gente fica parado, a gente simplesmente fica parado para escutar. Exato, para escutar o universo, os anjos, os seres que criaram, o próprio criador, né? E é importante estar sempre no agora, no momento presente. Exato. Uhum. Porque tudo está acontecendo no agora, tá, e pessoal? Se a mente pensar em alguma coisa, se a mente for para algum lugar, deixa ela ir lá um pouquinho, aí daqui a pouco tu chama ela de volta. Ó, tá, deixa esse pensamento ir, chama ela de volta, fica no presente. Exato. E tenta manter ela em silêncio. Pode ser que tu não ouça, não receba nada, e dificilmente tu vai escutar audivelmente uma voz na tua cabeça. Exato. Os teus insights vão vir através da tua intuição. Então, quem não costuma escutar muita intuição, pode ser que tenha um pouco de dificuldade no início. Sim. Mas não desiste. Não desiste, que conforme tu começar a escutar mais a tua intuição, tu vai ver que ela vai te trazer coisas muito legais. E algumas coisas parece até que de alguém olhando de cima, te dizendo assim, ó, vai por ali, faz aquilo ali. Aquilo ali não tá muito legal. Exato. Não confia naquela pessoa. A prática leva à perfeição, né? Então, vamos continuando aqui para nossa carta, vou compartilhar novamente. Aí Cristo continua aqui, ó. Observem bem, quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E, assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é, né? Então, querem fazer algum comentário sobre isso aqui ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá, então vamos seguindo então. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você, realmente, por trás da fachada de que apresenta ao mundo, né? O que é preciso para alguém ser autêntico? Esta pergunta. Quem é você realmente? Que é respondida em cada nível do seu ser, nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamentos. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras, neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Eu gostaria de adicionar uma questão assim. Só vamos voltar aqui pro pessoal ver a nossa carinha e pode falar. Inclusive, fazendo ainda um link com o parágrafo anterior, sim, onde diz que a humanidade precisa primeiro ter discernimento sobre que e quem é. Isso linka com o próximo parágrafo, onde Jesus descobriu o que ele era e quem ele era. Exato. Ele descobriu que ele era um Deus, assim como todos os outros seres. E todos vocês que estão nos assistindo agora, e nós três aqui, nossos pais,
todos os seres que estão aqui, eles são deuses, porque eles são um pedaço do Criador. Toda a energia que foi usada, tanto a física quanto a espiritual, para criar o espírito ou a matéria, tudo advém de Deus. E todos nós temos esse potencial divino de cocriação da nossa realidade. Exato. Então, quando Jesus descobriu isso, ele entendeu o potencial dele e entendeu o potencial de todos os outros seres que estavam lá recebendo aquele tratamento desumano, aquelas ideias negativas sobre que eles não podiam nada, que eles não tinham poder algum. E se a gente for ver, eles realmente, aquilo que eles acreditavam que eles eram, que eles não tinham poder, que eles não mereciam nada, o que aconteceu? Eles realmente viviam na pobreza, na miséria, com fome, muitos com lepra, com doenças terríveis, porque eles realmente acreditavam naquilo. E eu acho que era isso aí que eu gostaria de falar. Exatamente. E daí, Cristo fala, aproveitando aqui, Cristo diz que assim, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamentos, uma vez que poucas pessoas no mundo se consideram íntegras neste momento. E aí ele diz aqui, ó, quando você perceber essa consciência de Cristo em você, você vai perceber, ó, a necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente a consciência de Cristo, ou a consciência crística em nossa mente, no nosso meio, né? Para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança de consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade. Querem fazer mais alguma observação? Não. Tem mais alguma coisa? Então vamos compartilhar a tela de novo e vamos continuar lendo aqui. Aqui, ó, esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e as melhores condições de vida e segurança. Para fazer esse trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que eu nunca tenha sido publicamente questionado a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto, depois de meu batismo, e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que eu estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto, que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciões judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Então vocês podem ver aqui, ó, ele diz, ó, a verdade a respeito da minha condição humana, por acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério, né? E o que isso acabou acontecendo? Isso acabou separando ele da gente. É como se eles quisessem evitar que a gente entendesse que ele era um ser humano, que ele foi um ser humano exatamente igual a gente, inclusive que teve alguns vício em vinho, em outras coisas. Exato. E ele conseguiu, quando ele entendeu tudo, ele conseguiu alcançar a divindade. Isso foi escondido da humanidade, porque isso mostra que qualquer um de nós pode chegar a esse nível de conhecimento, a esse nível de acesso às dimensões superiores, para conseguir acessar esse nível de consciência, esse nível de conhecimento e ter noção de tudo isso. Exato. Então foi feito muita força para que fosse escondido esses detalhes. E os próprios discípulos dele concordaram mutuamente em ocultar essa parte para dar mais ênfase para a divindade e para o ministério dele, né? Então, tem mais alguma observação para fazer, amor? E aquela parte assim, a frisar bastante, que ele diz, o reino dos céus está dentro de vós. O reino de Deus está em vocês, né? Ou seja,
A gente não precisa ir na igreja para falar com Deus. Deus está em nós. Deus está dentro de nós. Exato. Nós somos filhos de Deus. Nós, Então, assim como o Criador quer, nós somos deuses. Nós podemos entrar em contato direto com Ele a todo momento que a gente trabalhar isso, saber ter consciência disso e querer também fazer isso. É por isso que é importante a gente saber quem a gente é, quem realmente nós somos. Exato. Por causa que no momento que a gente se limpa, começa a buscar a nossa verdadeira história, a gente começa a querer saber mais conhecimento, saber quem a gente realmente é. Exato. O que a gente veio fazer aqui na Terra, em Gaia. Sim, exatamente. Então, é isso aí. Quer adicionar mais alguma coisa antes da gente voltar? Não, perfeito. Não? Tá perfeito. Então tá bom. Então vamos continuando lá. Então diz aqui, ó. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Ele deixa entre aspas. Por que então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era a que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha história, descreveram somente aquilo que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna ao meu respeito e tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e milagres? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal, que foi a pessoa que escreveu as cartas de Cristo, tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário, do seu plano de consciência para descrever minha vida e meus pensamentos de 2000 anos atrás. Então, vamos voltar aqui novamente. Aí. E aí, pessoal? O que vocês podem comentar dessa última parte aqui? Pois é, eu sempre, na minha vida, assim, eu sempre fiquei pensando, quem é que foi e escreveu a Bíblia? Quem é que escreveu a Bíblia? Como uma pessoa pode saber tanto da vida de Cristo e falar tanto da biografia dele, a não ser ele mesmo? Exato. Eu sempre pensei nisso. Eu nunca, sinceramente, eu nunca peguei uma Bíblia para ler ela toda. Eu conheço várias pessoas que já leram e releram a Bíblia. Só que eu nunca fui interessada em ler a Bíblia. E hoje eu sei o porquê. Por causa que a verdade está dentro de nós. Se a gente busca
a gente vai receber a verdade. Exato. E o que está escrito na Bíblia não ressoa com essa verdade que a gente sente Sim. dentro. Isso, Né? exatamente. Eu compartilho da mesma experiência. Meus pais sempre foram relativamente religiosos e para eles me levar na igreja, para mim era quase um sofrimento estar lá. O ambiente em si era bom, a energia era boa, mas os conhecimentos que eram passados, eles não ressoavam comigo. Tanto que por 33 anos eu posso dizer que eu fui ateu. E eu não acreditava em toda essa questão, em Deus, em Jesus, porque da maneira como a igreja ensinava, não ressoava, parecia que não fazia sentido ser daquela forma. Exato. Então, segundo os evangelhos, né, Cristo mesmo fala aqui que, segundo os evangelhos, ele era o único filho de Deus. Então, ele diz que frequentemente ele se referia mesmo como filho do homem, né? Colocando Deus como o único filho, colocando Cristo como o único filho de Deus, aliás. Uhum. Sendo que todos nós somos filhos do Criador. Uhum. A igreja fala assim, Deus nos ama tanto que deu o seu único filho. Seu único filho. Primogênito. Primogênito para que fosse pagar nossos pecados e blá, 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 blá. Então, nos colocando de novo numa posição onde inferior, onde a gente não se equivale à divindade de Jesus. Nós não somos nada, né? Exatamente. Mas é muito pelo contrário. Nós somos exatamente iguais a Jesus. E a gente pode chegar na mesma consciência que ele, e a gente não precisa passar 40 anos se purificando, como relatado ali na carta. Esse contato que ele teve que fazer. Esse foi um espírito que escolheu essa missão, se purificar por 40 anos para poder receber essas informações e escrever essas cartas. Então, para contar a verdade sobre o que aconteceu. Exato. Porque foi tão distorcido que não era mais fidedigno ao que aconteceu naquela época. Isso. Ele deixa bem claro aqui que, você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim em cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Ou seja, ali ele mesmo está falando que os discípulos dele escreveram coisas que falavam sobre ele. Exato. Não era nem o que era realmente, era o que escutavam, que falavam sobre Cristo. Exato. Escutaram o que eles só colocavam nos papiros o que eles lembravam e colocavam o que as outras pessoas falavam. Ou seja, então tem muita divergência ali na Bíblia. Sim, né? Era o ponto de vista de várias pessoas tentando explicar o que elas entenderam. Sim. Mas como essas cartas dizem, pouquíssimas pessoas entenderam o que Jesus realmente tentou ensinar. Exato. Então, como é que elas vão tentar ensinar, explicar, escrever o que ele quis dizer se elas nem entenderam direito? Cristo deixa bem claro que muitos dos discípulos dele não entendiam o que ele estava querendo dizer. Justificadamente, né? Exatamente. Porque eles foram ensinados a se achar tão pouco que não fazia sentido tudo aquilo que Jesus estava falando para eles. Exato. Como nós somos deuses, mas nos falaram que nós somos nós não somos nada, somos comparado a um grão de areia, nós não somos nada, né? Somos pecadores. Exato. Né? Nossos pais pecaram e por isso também nós pecamos e blá blá blá, e sempre aquela mesma história, né? De que você é pecador, de que toda a desgraça que você tem é porque você merece, porque Deus está te castigando por algo que você fez. Sim. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz. Exatamente. Inclusive, pessoal, se vocês têm... Essa é uma dica muito importante para resolver grande parte dos problemas grandes das pessoas. Se vocês têm um problema com alguém, seja com o pai de vocês, seja com um amigo, seja com qualquer pessoa, e vocês acham que, tipo, a culpa é dele, eu não vou fazer nada para resolver porque ele tem que resolver. Sejam vocês a quebrarem o ciclo. Quebrem em vocês esse ciclo de sentimentos ruins, de coisas ruins. Quando vocês começarem a fazer isso, um sentimento de cada vez, uma situação de cada vez. Gratidão, Leila. Gratidão. Gratidão. Ok, perguntaram como participar do grupo do Telegram.
minha querida Amanda, vai na descrição do vídeo, tá? Pesquisa um pouquinho na descrição que tem o link do nosso novo canal no Telegram, tá bom? Clica no link lá, se tiver no celular, já vai direto pro Telegram, tá bom? Isso aí. A Leila do Carmo tem uma pergunta. Vocês acham que o fato dessas cartas estarem sendo apresentadas, tomando uma proporção, tem a ver com a ascensão da consciência como um desapego de dogmas? Com certeza. Tem muito a ver com o desapego dos dogmas, tá? Por quê? Vou te explicar, Leila. Leila do Carmo, né? Leila do Carmo Albertin, desculpa. Nós que estamos despertando, né? E nós estamos também no caminho do despertar, trilhando esse caminho. E junto com vocês, nós vamos dar as mãos e vamos todo mundo junto, né? E tem bastante pessoas também que já despertaram. Essas pessoas que despertaram, que todo dia meditam, que todo dia oram, todo dia pedem aos anjos, ao Pai Criador, de que desça com a sua consciência, que Cristo, a consciência crística, desça no nosso meio, isso reverbera para o coletivo. Por quê? Porque lembra que aquilo que você faz para os outros, você faz para você também? Ou como você faz para você faz para os outros? Porque todos nós somos um. Então, quando eu peço que a consciência de Cristo desça em mim, eu estou pedindo para o coletivo, para todos nós. Então, tem havido um grande despertar em massa. Quem aí acompanha a ressonância Schumann? Deixa eu pegar para vocês aqui rapidinho. A ressonância Schumann tem estado muito alta por esses dias. E isso é uma reverberação desse despertar, dessas pessoas que estão buscando esse despertar da consciência. Olha aqui, ó, tô carregando o site aqui, ó. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Olha só isso aqui, ó. Olha quanto tem estado alto essa ressonância. Isso também tem a ver com esse grande despertar. Quando nós despertamos, a nossa vibração, ela aumenta. Nós vamos subindo a escala de Hawkins de vibração, né? Tem a escala lá de ódio, de vergonha, vamos subindo, de alegria, né? E tem os outros sentimentos que agora também não vou lembrar. Mas a ressonância Schumann é resultado desse despertar. Quando nós despertamos uma grande massa, isso reverbera pro planeta. E eu conversei com o Cristiano essa semana, ele disse que quando a gente medita, quando a gente também a gente está em alta vibração, isso reverbera até a 7ª dimensão. Então, ou seja, por isso que essa ressonância tem estado tão alta dessa maneira, tá? Então agora podem dar a visão de vocês também, tá, pessoal? Muita gente fala que fica sempre com muita dor de cabeça, essas coisas assim. Eu quero falar para vocês não se preocuparem com as coisas que vocês sentem, porque muita coisa é em função da ressonância Schumann, né? Sim, exatamente. Tem muita gente, conhecidos meus, que estão sentindo dores de cabeça, dor atrás dos olhos, nessa última semana, principalmente. Exato. Mas não se preocupem que é a ressonância Schumann. As vibrações estão aumentando e a gente está... Esses efeitos são o nosso corpo se ajustando e se acostumando a elas. Exato. Aqui a Leila continua. Se positivo, podemos imaginar quão grande será essa dificuldade de mostrar a verdade que, de fato, vão libertar as pessoas do comodismo de algumas instituições que labutam para prender as mentes. Olha só. Quando você desperta, né, é o primeiro passo, você desperta, volta-se para dentro de si, faz aquela limpeza, limpa esses dogmas, esses paradigmas. Não vai ser tão difícil as pessoas estudarem essas cartas e verem o conteúdo real que elas têm, tá? Então, não vai ser tão difícil assim, porque através do despertar, você já conhece todo esse sistema da Matrix que foi montado, você já tem ciência. Então você quer lutar para não ficar nesse sistema. E a Matrix, ela tem estado cada dia mais se dissolvendo. Então, cada vez mais vai ficar mais aparente tudo que está acontecendo aí, que todo mundo está vendo, né? E também esse resultado desses dogmas e paradigmas são o quê? A nossa quarentena planetária, né? Que
a gente caiu no véu do esquecimento, né? Que aí a gente fez até um áudio falando sobre isso também, né? Então tem tudo a ver, mas não vai ser tão difícil assim, tá? É só as pessoas quererem realmente. Quando a pessoa realmente quer, ela realmente corre atrás. E pode ser que às vezes tenha uma luta no começo, mas a pessoa vai meditar e vai buscar, e a consciência crítica vai descer nela e vai fazer ela compreender essa verdade. Alguma coisa para acrescentar, meu querido? Mais nada, tá perfeito. Então, aí a Leila, as cartas de Cristo revelam o que não consta na Bíblia, exatamente. Por isto, a máxima de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará, com certeza. Leila Bassani, o Evangelho do Cristo não está na Bíblia, está nas cartas de Cristo. Exato. Verdade. Maria do Carmo, agora eu entendi porque ele fala filho do homem, demonstrando a sua humanidade. Exatamente. Entendeu? Que ele, assim nós, como ele, ele era filho do homem, carne e osso também, igual nós. E as mesmas obras que ele fez, nós podemos fazer e até em maiores. Inclusive, a técnica de cura que ele usava, uma parte dela foi entregue para a humanidade através de algo que a gente chama de reiki. Isso. O reiki ele foi canalizado pelo... Eu esqueci o nome do sujeito, acho que era no Japão. Ele passou 40 dias meditando, acho que numa caverna, querendo receber uma técnica de cura, uma maneira de ajudar a humanidade. Então, provavelmente ele ficou 40 dias também sem comer, em jejum, e o corpo dele se purificou a ponto de ele conseguir receber esse conhecimento. Exato. Maravilhoso. Leila do Carmo, muito obrigado, minha querida. Leila Bassani, vem Deus Pai, isso, vem sobre nós. Ele já está no nosso meio, na verdade, né? Os apócrifos de Tomé também falam de um Cristo bem diferente do relato da Bíblia. Exatamente. Os apócrifos, né, eles foram retirados porque, lembra, o primeiro concílio que teve, né, do imperador Constantino, se eu não me engano, foi o concílio de Nicéia, né, que ele teve que fazer uma junção com o paganismo dele com o cristianismo que estava em ascensão naquela época. E o primeiro concílio que teve, o concílio de Nicéia, foram exatamente para banir alguns desses livros que são chamados de livros apócrifos, que até então, hoje foram revelados, né? Há um pouco tempo atrás, agora que veio à tona, mas a religião teme em dizer que isso foi criado por alguém que está querendo pôr a fé deles questionar a fé deles, né? Que não tem nada a ver. Ana Isabel, nunca pensei que depois de 60 anos de idade eu fosse conhecer a verdade. Estou muito grata. Nós que estamos grata, meu querida, de você estar aqui. Gratidão, Ana. Porque nós todos somos aprendizes, né? Nós todos estamos aprendendo. A todo momento nós estamos aqui falando com vocês para dar aquilo que a gente tem de conhecimento e vocês também fazer a mesma coisa com a gente, né? A gente troca conhecimento aqui. Sabe, estudando a tábua de esmeralda, onde nos revela as leis herméticas, prova exatamente o que o Cristo nos revela nessas cartas. Fabuloso, gratidão. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro... Me fugiu agora o nome do livro. O Kybalion? O Kybalion. Kybalion, isso. O Kybalion, ele é um livro super pequenininho, rápido de ler, porém o conhecimento que ele mostra, ele fala sobre as leis herméticas. É extremamente profundo. Então, cada vez que tu lê ele, é impossível tu entender ele lendo uma vez só. Gratidão. A gente nós todos estamos tudo juntos. Pode continuar. Então, eu recomendo, assim, quem conseguir, pode baixar o PDF ou comprar online. Ele é um livro bem pequeno, um livro fácil de levar na bolsa, deixar na cabeceira da cama, e recomendo a leitura dele mais de uma vez. Cada vez que tu lê, ele parece diferente. Que tu vai entendendo, tu vai expandindo a tua mente cada vez mais. Exato. O Kybalion, ele fala das 7 leis universais, exatamente, são as leis do universo, né? E a próxima live vai ser Meu Lugar na História, que a gente vai falar agora de como que Cristo ele veio, né? Ele vai tratar da vivência dele antes de se tornar um grande mestre, né? Então, a gente tem mais alguma consideração, alguma coisa para falar? Tem alguém que quer fazer mais uma pergunta, algum comentário? Todos nós somos filhos de Deus, isso aí, exatamente. Então, bom, acho que tá bom por hoje, né? Nós podemos encerrar e semana que vem a gente pode voltar aqui
Se o Gustavo quiser fazer a live junto conosco também, tá convidado a participar. Muito obrigado, tá? Gratidão pelo convite e por me dar esse espaço também na live de vocês. Com certeza. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Estiveram aí. Gratidão. E vamos aí seguindo esse grande trabalho que Cristo nos deu a todos nós, né? Pra gente comentar as cartas e compreender. Tem mais comentário aí. Aqui, ó, coloquem o nome do livro. O livro é O Kybalion, tá? Eu vou deixar o link, quando a live terminar, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para comprar o livro e o link do PDF, tá bom, pessoal? Então fica combinado assim, tá? Namastê a todos e até a sexta-feira que vem, às 16h30. Gratidão a todos. 18h30, É isso, 18h30. Gratidão a todos. Tchau, tchau, pessoal. Queridos. Tchau. Tchau.